Irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Samuel, mais uma vez, estou aqui para deixar uma palavra de Deus para a sua vida, desde já agradecendo os irmãos que já se inscreveram, viu? Você que não inscreveu, deixa aí o seu comentário, viu? Deixa aí o seu like e se inscreva também em nosso canal. Deixa uma palavra de Deus para você do livro de 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 4, diz assim: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu a si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito será o seu caminho. E levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe. Irmãos, é uma palavra tão linda, tão forte para nossas vidas, que a Bíblia vai dizer sobre Elias. Elias era um homem que profetizava a verdade, falava do amor de Deus, né? E de repente, a rainha chamada Jezabel começa uma perseguição sobre Elias. E a Bíblia diz que Elias vai por um caminho do deserto. E o que me chama a atenção, irmãos, é que o caminho de deserto que Elias foi um dia. Todos nós sabemos que o deserto é muito difícil se encontrar água, se encontrar sombra, árvore, descanso. Só que a Bíblia vai dizer que ele foi por um caminho de um dia. E a Bíblia diz que ele deitou, ele sentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Olha que algo interessante. Um zimbro significa uma árvore. E todos nós sabemos que uma árvore, ela dá sombra. Então Elias, debaixo dessa sombra, pediu em seu ânimo a morte, dizendo: Já basta, não sou melhor que meu pai, os meus pais, né? Olha que algo interessante, no meio do deserto, Elias encontra-se uma árvore. E todos nós sabemos que quando nós estamos com calor, com chuva ou o que seja, nós sabemos que nós procuramos uma sombra quando o sol está quente, para nos refrescar, para nos descansar. Essa sombra que Elias teve no caminho do deserto se chamava zimbro. Zimbro deu sombra para Elias descansar. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então entenda ali que Deus se cumpriu a sua palavra sobre a vida de Elias. É muito forte essa palavra. Então Elias deitou-se debaixo do zimbro. Olha, você vê, ninguém deita em qualquer lugar, irmãos. Você não deita em qualquer lugar, você deita onde você tem conforto e aonde é de confiança. Se Elias deitou debaixo do zimbro, é porque ele sentiu que a sombra ali foi Deus que preparou, né, para ele. Deitou-se Elias debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olha, Elias já tinha pedido a morte, Elias já estava triste, Elias já estava angustiado, Elias já estava se sentindo desamparado. Não que Deus desamparou, mas o homem, o ser humano é desse jeito mesmo. Quando vem a tribulação, a tempestade, a angústia, a provação, a primeira coisa que nós pensamos é isso. Mas Elias estava errado, entenda, como nós estamos errados. O Senhor jamais desampara os seus. Pode sua mãe esquecer tanto de amamentar o seu filho, né? Mas o Senhor não esquece dos seus. Isaías 49, 14. Né? Então a Bíblia diz que o anjo tocou em Elias e disse: Levanta-te e come. E a Bíblia diz que Elias olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Olha que algo interessante. Elias viu a providência de Deus, porque Elias estava com fome e estava com sede. Elias viu a providência de Deus. Só que a Bíblia diz que quando o pão vem, eu entendo que Elias estava com fome, que era o pão, mas ele também precisava de algo espiritual. E Jesus disse que ele é o pão da vida. Olha que algo interessante. Depois Elias viu a botija de água. Elias estava com sede, né, físico, mas Elias também precisava da água, que é Jesus. Ele é a fonte da água da vida. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Não é assim que diz a palavra? Então a Bíblia diz que Elias tornou-se a deitar e dormir. Mas olha que algo interessante.
Porque Elias talvez em si podia pensar, não, Deus, como eu fiz a sua obra, Deus somente quis me sustentar para me morrer na situação que eu estou. Mas Deus não pensa como ser humano, né? A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. Os seus pensamentos são melhores do que os nossos e os seus caminhos são maiores que os nossos. E a Bíblia vai dizer ainda que os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Então, Elias tornou-se a deitar. E o anjo tornou a segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, porque será muito grande seu caminho. Então agora eu entendo que Elias agora, ele levanta e come e reage, porque não tinha uma notícia do que ele ia viver. Ele teve a notícia que ele ia ser sustentado. Agora o anjo vai e fala com ele, ei Elias, levanta e come de novo, porque será grande o seu caminho, sua trajetória não acaba aqui, seu ministério não acaba aqui, Elias. Nesse deserto, então entenda, você que está passando pelo deserto, você que está passando pelo vale, você que está passando, né, pela tribulação, entenda uma coisa, o seu lugar não é aí não, você não vai morrer nessa situação. Deus está mandando você comer da palavra dele, beber da água da vida que é ele, né, porque ele vai tirar você dessa situação, vai tirar você da onde você se encontra. Né? Então a Bíblia diz que o anjo tornou a segunda vez. Sabe o que eu entendo com isso? Deus insiste por você na primeira vez, insiste na segunda, insiste na terceira, porque ele te ama. Então Elias agora levantou e depois comeu e bebeu com a força daquela comida, porque é claro, Jesus era a água da fonte da vida, né? Foi a água que ele tomou, o pão, Jesus é o pão da vida, né? Então Elias ali comeu e bebeu, né? Ali simbolizava o pão e a água, né? Comeu e bebeu. Pela força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Quem caminhou 40 dias e 40 noites, irmãos? Jesus, ele jejuou. Olha que algo interessante. Então, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Do deserto, Elias foi para o monte. Deserto é lugar de provação. Monte é o quê? Lugar de agradecimento e de busca de poder de Deus, de revelações de Deus. Né? Talvez você não tenha entendendo essa palavra, mas Deus está falando com você. Ele vai tirar você do monte e vai colocar você, vai tirar você do deserto e vai levar você para o monte. Sabe para quê? Para agradecer pelos feitos, pelo livramento e por Deus ter tirado você dessa prova. Entenda uma coisa: deserto é lugar de prova, mas monte não. Monte é lugar de agradecimento, de resposta de Deus, de revelação, e aonde você vê Deus face a face. Então entenda, o que você está passando talvez seja um processo que você tem que passar, mas entenda, depois do deserto virá um monte, lugar de agradecimento. Amém? Que Deus abençoe você, a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Se inscreva em nosso canal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.